é muito rápido, né? Uma coisa absurda, assim, para um equipamento eu já posso alterar, né, a exposição de 80 para 85 decibéis, ok? E aí, eu quero que vocês prestem atenção um pouco nessa tabela, né, que está prevista na NR15. Então a gente vê aqui que 85 decibéis são 8 horas. Se a gente 86 decibéis, 7 horas. Se a gente chega em 90 decibéis, são 4 horas de exposição. O que quer dizer isso? Quando a gente vai avaliar, a cada 5 decibéis elevados, né? Então, se eu aumento 5 decibéis, o que é que eu vou ter? Vou ter a redução do tempo de exposição. Ou seja, a gente viu que 85 decibéis... Bota aí, por favor, Billy. 85 decibéis, ele está exposto, né? Ele pode ficar até 8 horas. Mas se eu vou lá em 90 decibéis, ele já pode ficar 4 horas. Então, eu tenho, a cada 5 decibéis que eu elevo, eu tenho tempo de exposição reduzido à metade. Então, se ele está exposto a 95 decibéis, são 2 horas de exposição que ele pode ter. 100 decibéis, 1 hora. Ok? Então, existe a diferença. Aí, pergunta de concurso. Tá? Existia um concurso que ocorreu aqui, da CHESF, foi da CHESF, né, que fez aqui, teve aqui no estado de Pernambuco. E aí, uma das questões da prova foi o seguinte, né, lá estava descrito. Então, existe, né, dentro do ambiente de trabalho, a exposição do funcionário, está exposto a 90 decibéis de ruído dentro de um determinado posto de trabalho. Então, qual é o tempo máximo que ele pode ficar de exposição sem o uso de proteção auditiva, né, sem o uso de nenhum EPI? Então, qual seria o tempo de exposição? Lá, né, quando teve esse concurso, eles não colocaram essa tabela para a gente consultar, né? Óbvio que não. Então, eles perguntaram lá e a gente precisaria dizer, né, 8, 6. Então, uma dessas questões que tinham lá eram 4 horas. Então, se a gente, né, consegue enxergar, então ninguém vai decorar essa tabela aqui, né? Existem os loucos que decoram. Não precisa decorar porque o técnico de segurança, sempre que necessário, ele consulta a norma. Mas aí, se a gente tem em mente que a cada 5 decibéis, né, que eu aumento, né, eu aumento a exposição a cada 5 decibéis, eu tenho meu tempo de exposição reduzido à metade, então quer dizer que, se eu sei que 85 decibéis é para 8 horas, 90 decibéis, eu já sei que vai ser para 4 horas, porque eu aumentei 5 decibéis, então eu vou ter meu tempo de exposição reduzido à metade. Espero que tenha ficado claro para vocês. Isso aí foi pergunta de concurso, né, que caiu e muitas pessoas erraram, tá, porque não sabiam desse bizuzinho aí, dessa tabela. Ok? Então eu quero mostrar para vocês um pouco agora e falar um pouco desses equipamentos que a gente tem para fazer avaliação de medição de ruído, né? Então, falando dessa parte quantitativa, né, desses riscos, a gente vai falar um pouco sobre ruído, certo? Então, existe o decibelímetro, tá? Então, o que é o decibelímetro? É um equipamento eletrônico que mede os níveis de pressão sonora. E ele é muito utilizado para a gente fazer avaliação de ruído pontual. O que é o ruído pontual? Exemplo, eu chego na área administrativa e vejo que não tem nenhum maquinário que gere ruído. Então, eu faço uma avaliação de ruído pontual. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lá, pego o decibelímetro, faço uma avaliação, identifico que existe uma variação, né, de tanto a tantos decibéis. Então, de 65 a 70 decibéis. Então, tem essa variação aí, que pode ser em virtude de pessoas falando ao telefone, né, outras pessoas conversando, digitação, ou algum outro som que esteja, né, dentro do ambiente. Então, aí tem essa variação. A gente faz com um decibelímetro. Posso fazer com dosímetro, né, que a gente tem um outro que eu vou mostrar para vocês. Posso sim fazer com dosímetro, mas o decibelímetro ele já atende porque eu vou ter aquela variação, né, aquela frequência, aquela variação pontual daquele posto de trabalho. Certo? Também o decibelímetro a gente também utiliza bastante para fazer avaliação de ruído externo, que eu vou falar um pouco para vocês quando a gente vai falar da parte do sistema de gestão ambiental. Né? Existe uma norma, a NBR 10.151, que a gente precisa fazer avaliação de ruído externo. Então, quem é que faz isso? O técnico de segurança, né, o engenheiro, então ele vai lá e vai fazer a avaliação, ele pode utilizar um decibelímetro para ver a variação que há de exposição que a empresa está gerando para a vizinhança, né? Que existe a norma específica que fala do limite de decibel. Então, 70 decibéis, né, para de dia e 60 decibéis à noite. Então, a empresa ela não pode passar desse nível de ruído que ela está gerando para o entorno, para a vizinhança. Então, precisa ser avaliado anualmente. Então, a gente vai lá e faz essa medição, avalia, identifica, então pode ser utilizado também com decibelímetro. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um equipamento.
O equipamento que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, que é um THDL, na verdade. Né? Então, o que é o THDL? Esse equipamento aqui, ele tem, né, ele faz avaliação de ruído, né, pelo decibelímetro, que esse microfone aqui, então essa esponja aqui é de extrema importância porque ela vai evitar que o vento também gera ruído. Então esse ruído do vento, ele não interfira na amostra que está sendo feita. Então a gente tem essa parte do decibelímetro, né, tem esse ponto aqui, que é o ponto onde faz a avaliação de umidade relativa do ar e temperatura. Não é a temperatura que a gente fala, né, da sensação térmica, o estresse térmico do IBUT, né, o índice bulbo termômetro globo, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui. Então, não é isso, ele faz aquela temperatura pontual como se fosse um termômetro comum, né, daqueles que fazem a verificação do tempo, né, que a gente pode encontrar em várias... quando a gente chega em São Paulo, por exemplo, tem, né, nas áreas lá, em algumas cidades, você consegue avaliar lá e, putz, eu quase morro quando eu cheguei lá e vi 10 graus, né? Então, aquele termômetro ali, ele não avalia a sensação térmica, né, do ambiente, mas sim a temperatura pontual daquele setor, tá? Tipo como se fosse do clima, tá? Do ambiente. Então, isso aqui é o termômetro que faz isso daí. Opa, deixa eu colocar aqui. Esse outro ponto aqui é o que ele faz, a medição de iluminação, luxímetro, né? Ele faz essa avaliação. E eu quero falar para vocês, a gente vai falar um pouco sobre ruído na próxima aula. Mas aí existem dois tipos de frequências que devem ser sempre consideradas, né? A gente tem o ruído que a gente chama de lento, né? E o rápido, né? Fast e slow. Isso aí também tem que ser avaliado de acordo com aquele tipo de ruído que eu vou avaliar. O contínuo, né? Ou intermitente, né, que também tem que ser avaliado, a resposta rápida ou resposta lenta. E isso eu faço nesse equipamento. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma avaliação à medida que eu estiver falando. Billy, eu posso ir para frente aqui, para mostrar para eles mais de perto o equipamento? Mas dá para ver a variação aqui? Então, se vocês não estiverem conseguindo ver muito bem, né, falem para a Tatiana aí que eu vou mostrar para vocês um pouco mais de perto. Então, essa aqui, ele está fazendo a avaliação, a leitura do ruído pontual. Né? Acho que dá para vocês verem aí. Então, à medida que eu estou falando, ele está variando. Por quê? Então, à medida que eu vou aumentando o nível da minha voz, né? Então vocês podem ver que o nível também de ruído aqui, ele está aumentando. Então, esse é esse ruído pontual que eu estou falando para vocês. Então, ele está fazendo a avaliação aqui, a leitura, mas ele não tem como somar, ele não tem como chegar a uma dose, que a gente vai ver na próxima aula, né, uma dose de ruído que está exposta aqui dentro do ambiente. Então, eu não sei o quanto de ruído Tatiana está exposta aqui, enquanto ela fica me escutando falar para vocês. Então, essa é a avaliação que está sendo feita aqui de forma pontual. Então, se eu começo a falar mais próximo do microfone, então isso vai aumentando e chega até 92 decibéis. Então, isso dá para vocês avaliarem aí. Então, como é que eu faço a medição com esse tipo de equipamento aqui, um decibelímetro, num posto de trabalho? Eu tenho que colocar o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador. Então, eu vou colocar porque eu preciso escutar, né? Eu preciso avaliar, não o que ele está falando, né? Não a voz dele, mas sim o que ele está ouvindo, né? Então, eu preciso pegar esse canal. Então, essa canalização. Então, eu vou mostrar aqui vou botar aqui em Tati, por favor, Billy. Então, vou mostrar, Tatiana, como é que a gente faz a avaliação. Então, eu venho aqui, ó, próximo ao ouvido do trabalhador, e vou fazendo essa avaliação. E aí ele vai variando de acordo com o som que ela está ouvindo. Então, nesse momento, né, eu falando aqui do lado de Tati, ela está ouvindo a minha voz aqui em 75, 76 decibéis. Se eu começo a falar mais pertinho do ouvido dela, e aí, Tatiana, tá legal aí? Não. Então, eu começo a falar mais alto, mais próximo do ouvido dela, chega até 85 decibéis. Tá? Então, isso aí é que a gente avalia. Aí é importante que vocês entendam o seguinte. Sabe essas pessoas que adoram usar esses fonezinhos de ouvido, né, Billy? Sonzinho alto, acho o máximo, pronto. Existem, né, níveis de ruído. Se vocês, na próxima aula eu vou fazer uma avaliação, eu vou trazer alguns equipamentos aqui para mostrar para vocês o nível de ruído que chega a cada equipamento. Vocês vão ver que aquelas pessoas que gostam de usar, né, o fonezinho no ouvido bem alto, né, para não escutar nada que tem ao redor, estão expostos até 105, 110 decibéis. Então é altíssimo e pode ter perdas auditivas, né, irreversíveis, né? Então a gente não pode ter essa exposição, certo?
Bota aí, por favor, Billy. O outro equipamento que eu quero mostrar para vocês é o dosímetro, né? Então, para que serve o dosímetro? Então, o dosímetro, ele segue basicamente a mesma especificação dos medidores de nível de pressão sonora, ou seja, o decibelímetro. Qual a diferença do dosímetro para o decibelímetro que eu mostrei para vocês aqui agora? O dosímetro, ele vai avaliar pela dose. Então, ele tem também a leitura, né, de ruído decibéis, já que a gente fala de ruído pontual. Ele vai fazendo a leitura aqui, acho que não dá para vocês verem muito bem. Ele vai fazendo aqui a leitura pontual. Só que ele também faz a identificação da dose, né? Então, ele vai verificar, porque a gente entende